Sabe aquele nervosismo que bate antes da luta? Pois é, eu sou Jerônimo Marana, educador em artes marciais, e é isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar sobre essa ansiedade que é conhecida popularmente como nervoso, né? Aquele frio na barriga. Então vou falar nesse vídeo como lidar com a ansiedade da luta, dar algumas dicas e falar como que eu lido com isso. Lembrando que o filme nunca é melhor do que o livro, então é lógico que no meu artigo, que tem link para ele aqui na descrição para você acessar, tá falando muito melhor sobre esse assunto. Bom, mas então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber sobre essa ansiedade é que ela não é exclusividade sua ou de quem é iniciante ou inexperiente, não. Essa ansiedade ela bate em todo mundo, até o campeão mundial sente isso. A diferença é a forma como as pessoas lidam, como cada atleta lida com essa ansiedade, como cada nível de atleta lida com isso também. Evidentemente, o atleta experiente, o atleta que está lá no topo do mundo, os campeões mundiais, os medalhistas do mundo, eles lidam com isso de uma forma diferente dos iniciantes, dos inexperientes, dos estreantes. Mas o esporte, ele gera diversas emoções, senão ele seria sem graça, se não fosse a incerteza que ele gera, se não fosse a ansiedade de saber quem vai ganhar, quem vai perder, tanto o público quanto os atletas que estão competindo, não teria graça. Então, essas emoções que o esporte desperta, tanto no público quanto nos atletas, é normal. Sem isso, o esporte não teria o sucesso que ele tem. Então, o esporte ele gera tensão, ele gera estresse, ele gera medo, e todas essas situações de tensão geram ansiedade. Medo é normal a gente ter, todo mundo tem medo de perder, e por isso, seja medo de perder, medo de errar, medo, enfim, de falhar de alguma forma, todo mundo sente isso em algum nível. Então, é normal e é importante que a gente sinta medo, porque o medo é a emoção da prudência. Se a gente não sentisse medo, a gente faria um monte de besteira. E nos esportes de luta, a gente, além do medo de perder, a gente sente medo de se machucar. Isso está muito relacionado, muitas vezes, com o medo de levar um nocaute. Então é normal, todo mundo sente medo, independente de se é um iniciante, se é um campeão mundial. E tanto o medo quanto a tensão, a pressão da competição esportiva gera essa ansiedade. Então é normal, todo mundo tem. O que acontece é que você precisa treinar a sua mente para focar naquilo que você quer. Porque quando você foca na ansiedade, você tende a fazer com que essa ansiedade aumente. A gente não tem como acabar com a ansiedade. O que a gente pode fazer é diminuir para um nível normal ou aumentar, dependendo do que a gente fizer. Então é importante que a gente saiba direcionar o foco para aquilo que a gente quer. Se a gente for levado por essa ansiedade e focar, direcionar toda a atenção da mente para a ansiedade, essa ansiedade vai aumentar. Então a gente precisa treinar a mente para focar naquilo que a gente quer. Então uma coisa que você pode fazer para isso, que ajuda muito, é a meditação, porque meditação nada mais é do que você direcionar o foco, controlar o foco da sua mente. Você vai, então, se habituar a focar toda a sua atenção naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Então, a ansiedade não é uma coisa que você quer focar. A gente não pode ignorar, fingir que a ansiedade não existe. Isso não, a gente tem que estar consciente dela, mas a gente não pode ignorar. Também não pode focar, ficar colocando toda a nossa atenção nela, senão, como eu já falei, ela vai aumentar. Outra coisa que você pode fazer é se isolar num canto para você ouvir uma música que te empolga, que te coloca para cima, que faz com que você se sinta confiante, que você sinta coisas positivas. Música tem um poder muito forte, tanto que a Federação Internacional de Natação, há uns anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás, não lembro, parece que queria proibir os atletas de ouvir música antes da competição. Tamanho o poder que a música exerce sobre o atleta. Então, é importante você ouvir uma música que te empolga, uma música que faz você se sentir bem, encorajado e confiante para lutar. Então, se isola lá no seu canto, vê as músicas que te fazem se sentir assim, coloca o fone de ouvido ali, fecha os olhos ou não fecha os olhos, sei lá. Mas
ouve as músicas que te colocam num estado aí de uma vibração mais positiva para você lutar. Outra coisa é você visualizar a luta, que você pode fazer enquanto você está ouvindo música ou não, mas visualizar a luta é importante, você visualizar as coisas dando certo e até as coisas dando errado. Eu vi recentemente um vídeo que estava falando, acho que de uma situação que o Michael Phelps venceu, acho que foi o Michael Phelps, não tenho certeza. Mas venceu uma competição e enquanto ele estava nadando entrou água no óculos dele, aí ele foi entrevistado e aí perguntaram alguma coisa sobre isso, ele comentou que entrou água no óculos dele, ele ganhou por quê? Porque ele visualizou tudo o que podia dar de errado e na hora da competição ele já sabia lidar com isso. Então você pode visualizar as coisas que dão errado, que podem dar errado também, e como você vai contornar essa situação para que ela para que ela vire a seu favor. Então visualizar a luta, visualizar as coisas dando certo e você revertendo as coisas que dão errado, também é uma forma de você diminuir essa ansiedade para um nível normal, um nível que não te atrapalha. Agora, tão ou mais importante quanto isso é o aquecimento, você prestar atenção no aquecimento. Parece super óbvio, mas não é. Porque eu vejo muita gente errando no aquecimento e perdendo luta por causa disso. Então, o que acontece? Na hora que você vai acontecer, a primeira coisa, você precisa ter inteligência emocional, para você identificar como você está emocionalmente, o que você está sentindo, também inteligência corporal para você perceber o seu corpo. Então você não pode aquecer de menos e chegar na luta frio, e também não pode aquecer demais e chegar na luta cansado. As duas coisas acontecem frequentemente, acontecem com muita gente. Então você precisa aquecer no ponto certo, precisa entender que nem sempre o mesmo aquecimento vai funcionar para todas as situações. Vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro foi de quando eu lutei a primeira vez esse ano, que foi minha reestreia no Sandá depois de 5 anos. Então, eu estava ansioso, porque fazia 5 anos que eu estava longe da modalidade, e eu também venho treinando de uma outra forma, tenho um outro método de treino, e era o momento de provar, eu não sabia o que ia ser. Imagina, testar um método novo, colocar à prova um método novo, depois de 5 anos, sem participar da modalidade. Então eu estava ansioso. O que eu fiz no dia da competição para lidar com isso? Em alguns momentos eu me isolei, fui lá, ouvi as músicas que eu gosto de ouvir, ouvi os metal lá, eu gosto de metal, né? Tava ouvindo Angra, Xamã, alguma coisa assim, Nightwish, enfim, curiosidades à parte. Então fui lá, sentei num canto uma hora, ouvi as músicas enquanto eu visualizava a luta, e ao longo do dia eu fui fazendo exercícios de situações de combate imprevisíveis para ir me colocando no estado certo para poder lutar. Então, ao longo do dia, eu fui distribuindo exercícios, situações de luta imprevisíveis ao longo do dia, e também antes de aquecer, ao invés de aquecer com alvo, que isso é uma coisa que eu particularmente não gosto de fazer, não funciona para mim, até porque o alvo só vai aquecer o seu corpo, mas não vai preparar sua mente para tomar decisões. Que é até um assunto que eu vou voltar nele mais para frente. Aí o segundo exemplo foi a luta mais recente que eu fiz, foi no Campeonato Paulista, em que eu estava lesionado, então eu estava apreensivo por causa disso. Estava com uma lesão, sabia que a luta ia ser mais difícil e que eu poderia me machucar mais sério. Então o meu aquecimento, o aquecimento que eu fiz, a situação era outra, o aquecimento que eu fiz no outro campeonato não ia funcionar dessa vez. Então, mais do que situações imprevisíveis de luta que eu fiz também, eu procurei fazer exercícios que me ajudassem a identificar as tensões musculares, as tensões no meu corpo e relaxar essas tensões. E no momento que eu direcionava a minha atenção para o meu corpo, eu tirava o foco da ansiedade, assim ela ia diminuindo. Conforme eu relaxava o meu corpo, que é um reflexo da ansiedade, a ansiedade ia diminuindo simplesmente porque eu coloquei o foco em outro lugar. Então é importante que você encontre o aquecimento que funciona para você e que você tenha a inteligência emocional e corporal também para você saber identificar qual aquecimento vai funcionar para você naquele momento e qual não vai. Às vezes você vai lutar, por exemplo, no Campeonato Mundial, que você faz as lutas em dias consecutivos, né? Você luta hoje, depois luta amanhã e por aí vai.
Então pode ser que o aquecimento que funcione hoje não funcione amanhã, ou nos campeonatos aqui que você luta 2 vezes no mesmo dia, de manhã o aquecimento funciona e à noite e à tarde o mesmo aquecimento não vai funcionar da mesma forma. Então tem que tomar cuidado com isso e é preciso ter diálogo do atleta com o treinador, porque às vezes o treinador vem com um aquecimento que não vai funcionar para o atleta obedece, aí de repente passa do ponto, o atleta fica cansado, isso já aconteceu muito comigo na época da seleção brasileira. Aí o atleta fica cansado, sente o corpo pesado, só aumenta a ansiedade, porque ele vê que vai cansando, a ansiedade não está diminuindo, e a ansiedade aumenta, o atleta chega na luta e trava. Então é preciso tomar cuidado com isso, é preciso ter diálogo, é preciso ver com o seu treinador, com companheiros de equipe, um aquecimento que funciona para você e que funciona para você naquele exato momento. Bom, então existe uma forma de aquecer que eu utilizo, que eu recomendo, são alguns exercícios que você pode usar para aquecer, que vão fazer tudo isso, vão trabalhar com situações de tomada de decisão, de resolver problemas, e assim a mente ela vai desviar o foco dela da ansiedade para uma situação que ela precisa resolver. Quando você tem um problema para resolver, não dá espaço, não existe espaço para ansiedade. Você precisa focar toda a sua atenção naquele problema. Então eu tenho exercícios que você pode usar como aquecimento, que eu recomendo, que se você quiser saber quais são, você pode clicar no link aqui na descrição da Universidade da Espada, que aí eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, essas são as formas que eu uso para lidar com a ansiedade da luta. Se você tiver algumas outras dicas que você queira compartilhar, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar seus comentários dizendo aqui se isso te ajudou ou não. E compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.